Paz do Senhor, meus irmãos. Hoje nós estudaremos a lição de número 4 da classe juvenis, classe Daniel. O título da nossa lição é uma pergunta. É pecado original? Então, o pecado significa errar o alvo. O pecado original é o que chamamos o primeiro pecado cometido por Adão e Eva, que separou a humanidade de Deus. Todos nós somos pecadores por causa desse primeiro pecado, mas Jesus veio para nos libertar do pecado e restaurar nosso relacionamento com Deus. O nosso texto bíblico encontra-se em Salmos 32, verso 1, onde a palavra de Deus nos diz: Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Então aqui o salmista nos mostra a importância e o poder da confissão. No verso 3, ele diz: Enquanto escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Então, confessar a Deus o nosso pecado é o único caminho para a liberdade. Apenas Ele tem o poder de não só perdoar, mas como justificar. Então, precisamos entender que Deus não é o autor ou responsável pelo pecado, pois Ele é santo e ninguém o tenta, né? Conforme Isaías capítulo 6, versículo 13 e Tiago capítulo 1, versículo 13. Então, conforme encontramos na Bíblia Sagrada, o pecado teve origem em Lucifer, um querubim que vivia na presença de Deus e que por orgulho resolveu rebelar-se contra Deus. Embora o texto de Isaías capítulo 14, do versículo 12 ao 15, refira-se ao rei da Babilônia, e o de Ezequiel, capítulo 28, do versículo 12 ao 17, se refira ao rei Tiro, ambos tipificam o orgulho e a queda daquele que chamamos de diabo, o qual João diz que peca desde o início, conforme João capítulo 8, versículo 44, e 1 João capítulo 3, versículo 8. Então, conforme dito no início, pecado significa errar o alvo. No que diz respeito à raça humana, o pecado teve início com nossos primeiros pais, Adão e Eva, lá no Jardim do Éden. Eles eram livres, com capacidade para pecar ou não, porém decidiram fazer a escolha errada. Desobedeceram a Deus, comendo do fruto proibido, e tiveram que arcar com as consequências das suas escolhas. Então, o pecado causa a morte. A Bíblia diz que a consequência do pecado é a morte. Ao cometerem este primeiro pecado, morreram primeiro espiritualmente e mais tarde fisicamente. Deus avisou, né, que eles morreriam e morreram, né, morreram mesmo. Em Romanos capítulo 6, versículo 23, encontramos que o salário do pecado é a morte. Né? O pecado também ele causa a separação de Deus. Então, esse é o significado da morte espiritual. Antes, né, Adão e Eva conversavam todos os dias com Deus, presencialmente. Mas depois, né, do pecado, eles perderam esse direito, porque estavam contaminados com o pecado. O pecado também ele contamina a terra. Então a terra ficou amaldiçoada com o pecado. Já não era tudo assim como era antes. Então, por exemplo, veio também a maldade, né? Conforme a gente pode verificar em Gênesis capítulo 3, do versículo 17 até o 19. Então o diabo ganhou o poder na terra. E o pecado ele causa também o sofrimento. Tudo de bom vem de Deus. Daí, quando ficaram separados dele, passou a acontecer, eles passaram, né, a conhecer o sofrimento, dor e dificuldade. Então, após o pecado, temos também a natureza pecaminosa. Adão e Eva passaram a ter tendência para pecar. Isso significa que o pecado se tornou em uma coisa natural para fazer e muito
difícil de resistir, mas ainda tinham consciência que o pecado é errado e podiam escolher. Por causa do pecado de Adão e Eva, toda a humanidade sofre. Então sofre essas consequências até hoje. Então a Bíblia diz que somos todos pecadores, separados de Deus. Então ninguém está sem pecado. Em Romanos capítulo 3, versículo 23, encontramos, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas no versículo 24 encontramos que somos justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Em Romanos capítulo 5, versículo 17, a palavra de Deus nos diz: se pela transgressão de um só, então ele se refere aqui a Adão, a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem. Então, por um único, que é Jesus Cristo. Então, por um homem, Adão, entrou o pecado, e por um único homem, Jesus Cristo, nós podemos ser justificados. Então, enquanto estamos no mundo, somos propensos a pecar. Por isso precisamos estar firmes com Deus, tendo conosco o Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Em 1 João capítulo 3, versículo 4, o apóstolo diz que o pecado é iniquidade, ou seja, uma transgressão à lei de Deus. Então, pecar é rebelar-se contra a vontade do Senhor. Conforme Isaías capítulo 1, versículo 2, é desobediência, conforme Hebreus capítulo 2, versículo 2. Então, segundo a Bíblia, em Adão toda a raça humana se fez pecadora, conforme Romanos capítulo 5, versículo 12 e capítulo 18, versículo 21, pois ele era nosso representante legal. Então, como diz Norman Geisler, diz assim: Adão tinha uma procuração passada por Deus com poderes sobre toda a humanidade, razão pela qual todos nós somos culpados diante de Deus. Em Isaías capítulo 1, versículo 4, do versículo 4 até o 6, a palavra de Deus retrata o pecado como uma lepra incurável. E Jeremias destaca a impossibilidade de o pecador melhorar sua condição. Então, conforme Jeremias, capítulo 13, versículo 23, e escrevendo aos Romanos, Paulo afirma a universalidade do pecado ao dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Conforme Romanos capítulo 3, versículo 23, então, constatamos que o pecado não foi um pequeno acidente, ao contrário, foi a maior tragédia da história da humanidade. Conforme a Bíblia, o pecado, a maldade, não é essencialmente externa, antes é interna, é algo inerente ao ser humano, vem de dentro para fora, faz parte da nossa natureza, conforme Salmo 51, verso 5. Então existem pessoas corruptas, violentas, injustas e más, porque o coração do homem é tudo isso, conforme Gênesis capítulo 6, versículo 5 e Jeremias capítulo 17, versículo 9. Então o próprio Jesus disse que é de dentro do coração que vêm os maus pensamentos, imoralidade, roubo, crime, morte, inveja e assim por diante, conforme Marcos capítulo 7, do versículo 21 até o 23. Então, em Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17, encontramos que Deus disse a Adão que ele poderia comer livremente de qualquer árvore do jardim, mas não da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se ele comesse dessa árvore, certamente morreria. Adão comeu do fruto proibido e morreu espiritualmente. Foi afastado da presença de Deus. Mas Deus enviou o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer por nossos pecados, para que pudéssemos voltar a ter comunhão com o nosso Criador. Em João capítulo 3, versículo 16, encontramos que Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna.
Em 1 João capítulo 2, versículo 1, o apóstolo diz: Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, as declarações de João sobre o pecado tinham o objetivo de conscientizar os cristãos do perigo constante que ele representava e deixá-los em contínua vigilância. Então, como exemplo, podemos citar os botes salva-vidas, que estão no navio não para afundá-los, mas por precaução, no caso de ele afundar. Então, segundo a gramática grega, o se antes de alguém pecar passa o sentido extra de e presume-se que todos pecamos. Então, essa afirmação não é um incentivo ao pecado, e sim um alerta a todo cristão para que fique em guarda contra tendências pecaminosas. Ao vir ao mundo como homem, Deus tornou-se receptor de sua própria ira e dos meios de conceder libertação desta ira. O justo e o justificador. Romanos capítulo 3, versículo 26. Então Jesus Cristo tornou-se esse sacrifício ao morrer e aplacar a ira de Deus na cruz. O sacrifício da vida sem pecado de Jesus foi tão eficaz que gerou perdão para todo o mundo. Então, conforme 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14, capítulo 15, versículo 19 e Hebreus, capítulo 2, versículo 9. Então, a morte de Cristo é suficiente para todos, mas só é eficiente para os que creem nele. Então, nem todos serão salvos, mas Jesus oferece a salvação a todos, conforme Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês e até a próxima.